Banco do Brasil, a gente vai falar nesse conteúdo da companhia, é um tema muito importante que pode refletir aí em continuidades de queda nas ações da empresa, é isso que nós vamos analisar neste conteúdo. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Thiago, se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like também, deixa os comentários se você está comprando Banco do Brasil também nessas quedas recentes. A gente observa aqui que a visão do Itaú cortando as projeções tanto de preço e também ali questões de crescimento na lucratividade do banco para esse ano, 2026, que promete ser um ano de grandes desafios aqui para a companhia, principalmente quando você fala do custo do crédito. A gente vai dar uma olhada depois ali como o banco está se complicando cada vez mais nessa situação aqui. Parece que é um mercado que ainda não achou ali uma luz, né, no fim do túnel, por isso que o mercado penaliza as ações aqui do Banco do Brasil. O que chama atenção aqui é o aumento, né, do custo do crédito, que é basicamente com empréstimo e inadimplência que o banco está oferecendo aí os relatórios. Então, vai haver um aumento aqui, segundo a visão do Itaú, de 61 bilhões para 73 bilhões, né, acima, inclusive, ali do topo ou intervalo que o Banco do Brasil estava estimando. Ou seja, o Itaú já está adiantando que com o aumento ali da inadimplência e do custo do crédito, o Banco do Brasil vai entregar um custo maior do que ele estava planejando ali dentro, né, do topo do intervalo que ele forneceu as projeções. Então isso aqui é importante porque pode, já no segundo TRI agora, que nós vamos ter em breve, o anúncio do segundo TRI, essa questão aqui do aumento das provisões que pode pegar muito investidor aí sem informação. Então o Itaú aqui já adianta para a gente entender um pouco mais. Quando a gente olha hoje o gráfico aqui da companhia, a gente observa uma tendência de queda bem clara nas ações aqui do Banco do Brasil, desde o seu último topo ou última máxima que ele atingiu em fevereiro desse ano, região dos R$ 27. De lá para cá temos quedas de mais de 30% nas ações aqui da companhia, né, chegando aqui na região dos R$ 19 que ele está atualmente. A gente observa, né, que o fluxo de venda continua forte nas ações aqui do Banco do Brasil. Os próximos alvos, né, abaixo aqui dos R$ 19 temos R$ 18,90, depois R$ 18,70 e depois abaixo ali dos R$ 18,50. Então é importante para quem quer aumentar a posição, até fazer posição no Banco do Brasil, observar o andamento aqui do gráfico da companhia, né? Quedas aí de mais de 30% desde a última máxima que ele teve. E a questão aqui é o fluxo, né? O volume aqui de venda, vem se mantendo muito consistente nas ações aqui do Banco do Brasil. Quando a gente olha hoje para a cotação, né, você fala R$19,20, né, que é o movimento que ele está aqui próximo das mínimas, que ele bateu nas últimas 52 semanas, que foi R$18,12, mas a gente observa ali que o gráfico mostra o volume de venda maior em relação à compra, ou seja, quem está comprando não está conseguindo alcançar os níveis, né, dos vendedores que acabam vendendo mais. E cada notícia ruim, cada movimento aqui que pode complicar cada vez mais a situação do Banco do Brasil, a tendência pode ser de mais quedas. Mas deixa nos comentários se você está comprando ou já comprou Banco do Brasil nesse preço aqui, região dos R$19, né? Para a gente conversar e interagir um pouco mais ali nos comentários. A gente segue acompanhando ainda, né? A gente observa que o segundo TRI que vai acontecer agora, né, depois do fechamento de junho, ele anuncia ali o segundo trimestre, o desempenho financeiro, a expectativa que tem ali o aumento na carga de tributos e também na carga de juros em decorrência da inadimplência, ou seja, o custo do crédito vai aumentar para ele, né? Tanto na parte ali da inadimplência, a carteira pesada, né, com muita inadimplência, muita recuperação hoje do agronegócio devido à carga de juros, isso vai impactando ali as ações do Banco do Brasil e vai tirando o lucro dele, né? Ele vai tendo que fazer provisões para aumentar ali aquela expectativa de uma perda futura que ele já está prevendo aqui. Quando a gente fala hoje do que o mercado está sentindo, né, nessa amostragem aqui, nesse termômetro, a gente observa que existe venda forte no semanal, no mensal aqui também, né? Então assim, semanal, mensal, o banco está sendo vendido, no diário também tem venda. Então, quando você olha hoje para esse cenário aqui, o mercado mais vende do que tem interesse em comprar. O Banco do Brasil, a gente sabe que é um gigante hoje dentro do sistema financeiro brasileiro, mas o curto prazo, né, nos próximos meses, até o fechamento de 2026, início ali de 2027,
a tendência é que o banco continue ali aumentando, né, as suas provisões para perdas devido à questão da inadimplência, não só no agronegócio, que é o ponto mais impactante, mas também nos outros segmentos que ele atua ali, muitos empréstimos, né, muita recuperação judicial prejudica aqui a carteira de crédito da companhia. Quando a gente olha hoje aqui para a margem, né, a margem financeira do banco é uma margem que vem se recuperando, e aí que está um ponto muito importante para quem está comprando, já quem tem as ações da companhia aqui, a operação do banco ele começa a melhorar um pouco a margem, né? Deu uma enxugada ali, melhorou a parte também do custo, né, interno do banco, apesar das despesas ainda serem em níveis ali controláveis, o banco está melhorando a sua efetividade, né? Não só dentro das agências, mas também na questão digital, né? O aplicativo, enfim, captando muito mais clientes também, né? Aumentando, né, a sua base de clientes por meio do mecanismo digital, que é importante também, e das parcerias que ele faz aí com outras instituições para fazer a venda dos seus serviços e produtos aqui financeiros. Então, quando você olha para a margem, deu uma melhorada. A margem financeira bruta, por exemplo, atingiu aí quase 28 bilhões, 27,4 bilhões, teve um crescimento em relação ao primeiro tri do ano passado. Se não fosse essa questão aí da inadimplência muito elevada, o banco estaria entregando lucros, né, acima de 5, 6, 7 bilhões, que ele já vinha entregando isso há anos anteriores. Então, hoje observe que a margem, né, a operação do banco ela continua, né, mas quando ele olha lá para a carteira dele de inadimplência, ele precisa tirar o dinheiro e jogar ali para fazer essas provisões de perda. Então, observe que a margem financeira ela cresce, né? As receitas também com operações de crédito vem avançando, 46 bilhões, cresceu 10%. Quando você olha para a parte também da prestação de serviços, aqui é um ponto muito importante, que o Itaú faz muito bem, né? Consegue fazer essa receita de prestação de serviço melhor hoje que o Banco do Brasil. Então, observe que vem crescendo aqui, mas aqui tem um potencial enorme, né, para crescer não só a parte da margem bruta, que é dentro ali do portfólio dele, mas buscar também outras receitas, né? Afinal de contas, você tem hoje mercado de investimento, no mercado de capitais aí, que o Banco do Brasil pode ampliar a sua participação e assim gerar mais receita com a prestação de serviço. Então, aqui também é um ponto que tem a crescer, né, no médio prazo principalmente. E olhando para a parte hoje da estratégia, né, você vê que a carteira de crédito dele chega a 1,3 trilhão, né? Então 1,3 tri só a carteira de crédito. Aqui estamos falando de todos os segmentos, pessoa física, jurídica, né, agronegócio, enfim. Então toda a carteira dele hoje do Banco do Brasil, mais de 1 trilhão de reais aqui, né? Vem crescendo de forma consistente até período a período, mas quando você olha hoje, a maior participação está dentro de pessoa jurídica, empresas e também do agronegócio. Então o peso aqui é agronegócio, carteira bem alta, com inadimplência grande. Então isso pesa ali diretamente no custo, né, do crédito. Precisa tirar dinheiro de algum lugar ali, ele tira das receitas, tira ali da lucratividade, vai jogando ali nesse bolsão, né, de provisão para futuras perdas que o banco possa ter aqui. Olhando hoje para a parte que mais preocupa o investidor, e aí a gente faz aqui uma reflexão importante, que é a questão do crescimento das perdas. Observe que o banco detalha que é um fluxo de perda esperada, ou seja, não aconteceu ainda, né, por segmento aqui, ele classifica, mas ele está esperando que aconteça. Pode ser que algumas nem aconteçam, mas que quando ele vê ali um percentual da sua carteira do agronegócio, muitos agricultores, muitos produtores pedindo recuperação judicial ou não conseguindo honrar com os seus empréstimos, que muitas das vezes, né, pela categoria do banco, pela qualidade do crédito, esse empréstimo ao setor agrícola deveria ser por meios de garantias de terra, enfim, garantias de imóvel, mas às vezes, a gente olhando hoje o cenário, precisava ter uma explicação um pouco melhor aí da administração da empresa, né, da gestão, porque você vê esse tipo de crédito, é um crédito que você tem ali geralmente uma garantia, né? Você não vai emprestar milhões de reais para um produtor que está começando agora, que não tem expectativa de retornar para você o valor que você está emprestando, né? Não faz sentido nenhum. Então, quando você olha para esse segmento de empréstimo que o banco faz ali, que é geralmente
para agricultores, produtores, você tem que ter uma garantia. Você não pode emprestar milhões de reais esperando que a produção vai acontecer ou não, porque essa questão do clima às vezes prejudica. Então, os empréstimos com garantia, né, de terras principalmente ali, é algo que o banco deveria fazer e ter uma qualidade forte. Então, cabe também uma explicação melhor, né? Por que aumentou tanto a inadimplência aqui, né? Se tivesse uma proteção, né, ali de imóvel, enfim. Agora, quando entra na recuperação judicial, aí já é um outro nível, né? Então, por isso que a gente vai falar também dessa questão da recuperação judicial do segmento do agronegócio que está impactando as ações aqui. Quando você olha aqui para esse cenário, você vê um salto, né? Primeiro tri do ano passado, 2025, era 10 bilhões aqui, a estimativa, né? E chegou a próximo aqui de 19 bilhões de perdas, estimativa, né? Não é que aconteceu, pode acontecer esse valor aqui ou até mais, o banco dá uma estimativa aqui de quanto poderia perder no trimestre. Então, por isso que quando você vê ali o aumento das provisões, ele está fazendo uma expectativa que pode acontecer de perda e tem aquelas que já foram perdidas, né? Não está pagando os empréstimos, enfim, já entra ali na inadimplência direto do relatório do banco. Quando a gente olha aqui esse cenário aqui, isso aqui preocupa, né? Que é a recuperação judicial. Então, muitos dos empréstimos que o banco forneceu a agricultores, né, produtores rurais, enfim, ao segmento do agronegócio como um todo, estão entrando aqui, segundo o relatório dele, em recuperação judicial. Aí trava os credores na justiça, então tem aquela negociação de credores, né? Tem todo um alongamento do endividamento, então, aí acaba realmente sendo um prejuízo para a instituição financeira aqui que é o Banco do Brasil. Então, mesmo tendo a garantia, né, para você fazer ali a execução da garantia, vai estar tudo dentro desse imbróglio judicial aqui, desse processo judicial. Então, você tem hoje esse segmento que é um segmento que é realmente uma das fontes, né, de geração do PIB brasileiro, né, o Produto Interno Bruto, que é o agronegócio, mas vem sendo castigado aí devido à questão das altas taxas de juros que prejudicam o produtor rural, o agronegócio como um todo. Então você tem aqui esse cenário ruim, né, neste momento. Para quem quer investir em Banco do Brasil, é importante entender todo esse cenário aqui, ó, esse contexto que penaliza as ações, vai penalizar a lucratividade dele em 2026 e para 2027, início ali de 2027, a expectativa, ainda que a gente continue nesse cenário, deve melhorar assim com as taxas menores de juros, né? Uma mudança também na questão ali não só da ajuda, né, aos agricultores para negociar, mas também reduzir as taxas de juros, porque daí você consegue ter uma visão um pouco mais ampla, né, do que pode acontecer aí nos próximos anos também. Então falamos nesse conteúdo, você viu ali, né, Banco do Brasil, importante, né, você está sempre conectado aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like, é importante. Nos encontramos nos próximos vídeos. Forte abraço.